Muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. Estamos na lição de número 3, falando sobre o assunto a história da igreja. Vocês observaram que a gente deu um salto até o capítulo 28, que é justamente o último de Atos dos Apóstolos, para falar sobre a temática proposta. Nós temos o texto áureo, que eu faço destaque aqui, Atos 28, versículo 30 e 31. Farei na versão da Imprensa Bíblica Brasileira, que nos diz o seguinte: E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum, diz a palavra de Deus. Quando eu olho para esse versículo 30, o que me chama a atenção é algo relacionado ao processo jurídico do Império Romano. Segundo o processo da época, todo processo deveria ter a sua sentença no prazo máximo de 2 anos. Não havendo, portanto, a sentença, o réu era colocado em liberdade. Quando na Bíblia, de uma forma criteriosa, Lucas, que é um teólogo, mas também é um historiador, ele diz que morou 2 anos inteiros na casa que alugara, é que nem pingo no i. Meia palavra basta. Está indicando que o apóstolo Paulo, ele foi beneficiado junto ao processo, já que não houve sentença, portanto, posto em liberdade. É muito melhor você ir por esse caminho conhecendo o trâmite judicial do Império Romano, porque você tem já informação na Bíblia de que, embora Paulo tenha a cidadania judaica, ele era judeu, porém ele tinha uma outra cidadania. Ele era cidadão romano. E pelo fato de ter sido cidadão romano, em alguns momentos ele evocou seus direitos junto aos tribunais. Em alguns momentos ele apelava para um e para outro, mas se valendo como cidadão romano, porque o cidadão tinha direitos e deveres. Não era que nem as outras pessoas que eram prisioneiras e estavam subjugadas pelo Império Romano. Tudo indica, então, que Paulo foi posto em liberdade e, segundo a tradição, ele morreu no ano 64 depois de Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, a data aproximada é desde o início do dia de Pentecostes até esse episódio, cerca de 28 a 30 anos. Lembrando que são datas aproximadas. De qualquer maneira, tinha passado bastante tempo até que, cerca de 3 décadas depois, o Evangelho vai chegar aonde? No coração de Roma, isto é, na capital romana. Quando a gente observa isto, a gente vê, claro, o cuidado de Deus, uma tratativa específica com Paulo, mas acontece que Deus não tem filhos prediletos. Ora, ele age de uma forma com Paulo, ora age de outra maneira, mas ainda assim continua sendo um pai cuidadoso.
o mesmo Pai, aliás. Vamos então fazer uma leitura do texto, conforme a proposta do autor, porque ele vai dizer o seguinte: neste texto, o apóstolo viajava como prisioneiro a Roma. Lucas decide detalhar esta última viagem de Paulo. Nela teremos um recorte da história da igreja que nos oferece preciosas lições para a igreja hoje, dentre as quais revela nossa identidade e missão. Os primeiros passos da igreja naquela época orientam nossos passos hoje. Vejamos. A igreja experimenta na sua história, um cuidado divino. Atos 28, versículo 11, 15, até o 15 que eu faço a leitura. Passado 3 anos, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, costeando, viemos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, fomos convidados a ficar com eles 7 dias e depois nos dirigimos a Roma. Ora, os irmãos de lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. A ideia de que Paulo se sentiu animado, encorajado. Esta é a ideia que nós temos desta parte final do versículo lido. O texto sagrado nos revela que esta última viagem de Paulo foi repleta de intercorrências. Ele enfrenta uma tempestade, sofre um naufrágio que o coloca numa ilha chamada Malta. Nela, uma cobra fixa suas presas na mão de Paulo, porém, sob olhares atônitos dos nativos da ilha, Paulo a lança no fogo junto com os gravetos que juntava. Percebemos que, apesar dessas situações ruins, o cuidado de Deus é inquestionável. Eu vou destacar aqui o termo, a expressão cuidado de Deus. O cuidado de Deus na vida de Paulo não é apenas de uma forma mais intensa nos momentos difíceis, mas em todos os momentos, inclusive os bons, os de alegria. Paulo vê a tratativa de Deus de uma forma muito bondosa com ele, não apenas quando ele está sofrendo, mas também quando ele tem bastante fartura, abundância. Quando ele tem escassez, ele está certo de que Deus está com ele, está cuidando, apesar de ter poucos recursos e quando não passar até necessidade. Mas ainda assim, ele vê o cuidado divino na sua vida. Em outras palavras, as potentes mãos divinas, mãos que são também benevolentes, estão estendidas sobre o povo de Deus. Mas acontece que às vezes a gente acha que o cuidado de Deus se refere só de uma forma bem pontual. Mas não. Quando a gente olha para trás, como se estivesse olhando no retrovisor, o tempo inteiro a gente pode observar que foi Deus que cuidou da gente, que Ele nos deu livramento, recurso, provisão, enfim, que dirigiu a história. E por falar em história, eu acredito que o livro de Atos é um livro histórico, sim, mas também é um livro existencial, porque fala de uma igreja que existiu e que ainda continua existindo. É um livro fidedigno, você pode depositar sua confiança no livro.
é crível, é verdadeiro em sua mensagem, e a gente pode dizer que o livro também é teocrático. E eu coloco aspas e explico. Por que teocrático? O tempo inteiro a gente vê Deus governando a história, dirigindo a igreja, controlando as situações. Deus tem o poder de todas as coisas e tem em suas mãos todos e tudo, e nada lhe foge do controle. Por isso que eu costumo dizer que, além de ser um livro histórico, existencial, um livro fidedigno, Atos dos Apóstolos também é um livro teocrático. Deus governa a vida da igreja, Deus dirige a vida de cada um dos seus servos, e por que não dizer, dos seus filhos. Certamente que o cuidado de Deus é e sempre será inquestionável. Quando a gente avança na lição, o autor diz que nesta viagem o Senhor cuidou de maneira milagrosa. Note que Deus cuidou sim de maneira milagrosa, mas ele não cuida apenas quando ocorre um milagre. Deus cuida o tempo inteiro, sempre. A tratativa de Deus pode mudar, mas o cuidado divino é sempre permanente e vai permear a nossa vida por inteiro, quer de maneira, digamos assim, extraordinária ou ainda ordinária. O importante é a gente sempre ver Deus agindo na nossa vida, sobretudo em nosso favor, por causa da sua graça e misericórdia. Mas nesta viagem específica, de maneira miraculosa, eu diria sobrenatural, salvou Paulo da morte e agora continua usando uma igreja para cuidar dele e a sua comitiva quando chegaram a esta cidade que está aqui, de acordo com o versículo 14. No texto original grego, eu quero frisar aqui, no texto original grego, veja bem, talvez o autor não tenha se expressado da melhor maneira. O grego koiné, de fato, foi utilizado na composição do Novo Testamento. Mas nós não temos o texto original grego. Quando falo o texto original, é aquele texto mesmo que Lucas escreveu. Nós não temos, tá bom? Aliás, nós não temos de nenhum texto, nenhuma carta, nenhuma epístola, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Nós não temos. O que nós temos são as cópias, que são chamados manuscritos do Novo Testamento. Eu faço questão de frisar porque você pode pensar que existe o texto original quando na verdade não há. Repito, o que existem são inúmeras, de diversas cópias e até mesmo cópias de cópias feitas no grego koiné. A gente observa que estas cópias ou manuscritos são textos também fidedignos. Nós temos o chamado texto crítico, que é utilizado muito no meio acadêmico. A Sociedade Bíblica do Brasil apresenta um texto crítico que coloca, inclusive, o texto com a acentuação, porque o texto, originalmente, a gente tem essa ciência, era tudo escrito em letra maiúscula, mas tudo junto e misturado, não havia separação, não havia ponto, não havia acentuação, não havia vírgula, nada disto. E o texto crítico, que eu citei agora há pouco, é crítico porque é feito através de investigação. São vários estudiosos que vão separando palavra por palavra, colocando vírgula, pontuação, acentuação, vai arrumando o texto de modo que as pessoas venham ter condições de fazer a leitura. E temos ainda o chamado texto recebido, que é textus receptus, um ótimo texto. Temos o texto bizantino ou majoritário,
A gente tem muitos textos bons, que são cópias, que são manuscritos, que são documentos religiosos com uma certa qualidade e a precisão, vou dizer assim, no teor ou no bojo desses manuscritos. Mas ainda assim, quando se diz aqui no texto original grego, nós não temos o texto. Nós temos a língua original, que é o grego. Aí o grego koiné tem essa palavrinha aqui que ele colocou, eu estou destacando agora, aí sim que deixa claro que a igreja insiste em cuidar do apóstolo Paulo e desta maneira vai revelar uma marca distintiva da igreja que tem o Consolador. Aliás, a igreja ela precisa ter essa ação terapêutica, cuidar dos seus. É comum a gente ver o chamado, entre aspas, fogo amigo. Gente, nunca foi amigo, porque o amigo não vai querer atingir o outro, ferir, machucar, fraturar, nada disto. Mas isso não deveria ocorrer em nosso meio, como já de fato ocorreu séculos e séculos atrás. Mas deveria ser uma comunidade fraterna, é verdade, mas também terapêutica, onde as pessoas pudessem cuidar uma das outras, desejando sempre um crescimento da igreja, no caso local, não a qualquer custo, mas de modo salutar. Uma igreja que cresce saudavelmente, é pelo menos a expectativa do Novo Testamento. A igreja foi instrumento do cuidado de Deus no momento de muita carência e necessidade do velho apóstolo. Note que Paulo estava preso, a prisão era domiciliar, e ele então recebe os irmãos da igreja de Roma quando ele ali chegou. Um outro momento dessa viagem de Paulo foi a ação da igreja em Roma ao saber de seu desembarque na capital do império. E vamos aqui mencionar o que diz o versículo 15. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Imagine só, mesmo estando numa prisão chamada domiciliar, ele se encontrava preso durante 2 anos inteiros. Ele fica ali em Roma e ele recebe os crentes da igreja de Roma. Que felicidade rever aqueles irmãos. Que alegria. Provavelmente ele chorou, derramou lágrimas de alegria ao rever aqueles amados irmãos no Senhor. A ponto dele se animar. Ele ficou entusiasmado, ficou cheio de alegria, de ânimo, porque Deus cuidou de uma forma tão especial que viabilizou esse encontro, quando não reencontro, com o querido apóstolo Paulo. A igreja chegou junto do seu líder e ele se anima. E vimos que ela vai ao encontro de Paulo, demonstrando que a igreja de Cristo se faria presente naquela difícil fase do servo do Senhor. Não apenas a igreja de Roma, mas a igreja de Filipos, através de Epafrodito, vai enviar donativo, uma oferta para Paulo, que se encontrava preso. E Paulo, na ocasião, recebe aquele donativo porque vem da igreja de Filipos, que era uma das melhores igrejas e a qual Paulo no primeiro momento, só rasga elogios, mas porque era a igreja em Filipos. Mas aqui a igreja em Roma, a gente vê que ela tem esse cuidado e é usada pelo Senhor para ser bênção para o apóstolo Paulo. Nesta passagem bíblica, segundo o autor,
cai o mito do pastor que é supra-humano. Esse mito pode ter sido criado posteriormente por nós, mas parece-me que no primeiro momento, na igreja chamada primitiva, não havia essa conotação, essa ideia de que o pastor ou o apóstolo era um super crente, um super humano. Parece-me que não, porque Paulo, ele tinha momentos bons, vou dizer assim, e momentos ruins, fáceis e difíceis, de alegria e de tristeza, a ponto de derramar lágrimas. Ele passou por maus bocados, por amor a Cristo e fidelidade ao Evangelho de Jesus. E a gente vê isso na vida de Paulo, de modo que esse mito que o autor aqui coloca na lição, provavelmente não havia naquela época, porque ser cristão não era para qualquer um, não. Imagine só você estar no Império Romano, todo mundo tem que adorar o imperador, que é César, mas você tem uma religião e você se torna adepto, seguidor de uma religião que diz: não, Cristo é o único Senhor, Cristo é soberano. Percebeu as implicações que tem de servir a Cristo naquele contexto? E bem-aventurado é aquele que passa por perseguição e ele vai ser perseguido não porque ele fez alguma coisa errada, cometeu um crime, por exemplo, mas porque ele está sendo leal à pessoa de Jesus. O mito do pastor pode ter sido criado bem depois, eu diria séculos depois, se não na nossa, décadas atrás, onde alguns se colocavam como se fossem realmente super crentes, porque o super-homem, como personagem, ele é um personagem recente. Talvez essa ideia de super crente ou de super-homem, ser um super-humano, tenha mais relação com a nossa época do que necessariamente com a época de Paulo. Por que digo isto? Porque todos os apóstolos, eles, com exceção de João, eles foram martirizados. A igreja foi perseguida. A igreja, naquele período de Domiciano, um dos imperadores romano, tinha perseguição pontual a ponto de confiscar os bens das pessoas. Se a pessoa tinha um comércio, ela deixava de ter no dia seguinte, desde que ela se declarasse um seguidor de Cristo. Se ela tinha terras, propriedades, dinheiro, emprego e etc e tal, era lhe arrancado tudo isto, porque ela não estava alinhada com o pensamento e a imposição do Império Romano. Agora, esse mito do pastor pode ser que foi produzido e surgiu, quem sabe, no século passado e que ainda continua se perpetuando em nossos arraiais. Mas, de fato, um pastor nunca foi um super-humano, tampouco supra-humano. Repito, os apóstolos foram martirizados. Os apóstolos, na nossa época, não seriam tidos como homens de sucesso, embora fossem leais a Jesus, porque hoje, ser um líder, um pastor, um guru religioso de sucesso é ter bens e mais bens materiais, é ter uma comunidade com milhares e milhares de membros, de seguidores, de adeptos, e por aí vai. Mas esses homens do período chamado Igreja Primitiva não causa, vou dizer assim, um certo atrativo
para as ideias modernas, quando não pós-modernas. As pessoas querem se sentir benquistas, querem ter o seu ego massageado, fica inflando, inclusive, eu para lá, eu, etc e tal. Tudo é eu que faço, eu que realizo, é o meu ministério. Até às vezes, quando se refere à igreja, é minha Bíblia, o meu Deus. Eu sei que Paulo se referiu ao meu Deus, mas o Deus não era só dele. O Deus dele era pai de todos, no sentido genérico, porque Deus é pai de todos, nesse sentido mais amplo da palavra, porque ele é o criador de todas as pessoas, mas ele é o pai daqueles que são seus filhos pela fé em Cristo Jesus. Aí já tem uma restrição. Nós somos filhos de Deus, ele é nosso pai por meio de Jesus. Nós somos filhos adotivos, é verdade, mas tem esse aspecto maior. Deus é o pai de todos, nesse sentido, sim. E a Bíblia reconhece isto. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer não apenas isto, mas de que é, os líderes são pessoas de carne e osso. O próprio apóstolo Paulo teve uma certa desavença com Barnabé, e cada um seguiu o seu caminho, mas todos continuaram na obra do Senhor. Não havia esse emaranhado de denominações evangélicas que nós temos hoje. Eu sei disto, mas cada um seguiu o seu caminho. Mas eles estavam depois unidos em torno de Jesus. E eles resolvem as diferenças posteriormente, mas resolvem. E até João Marcos, que foi um dos motivos de Paulo ter divergido de uma forma muito firme e, quando não rude, com Barnabé, depois ele manda-me João Marcos, porque ele é para mim muito útil. Ou seja, mais tarde, aquele jovem que tinha abandonado uma vez, queria depois continuar, e Paulo disse: Não, 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 para você acabou. E é justamente João Marcos que vai escrever, cerca de quase 30 anos depois da morte de Jesus, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, é justamente João Marcos que vai escrever o Evangelho de Marcos, que vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai conduzir, vai mover a vida de Marcos para que o teor do Evangelho de Marcos seja inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas eu prossigo aqui, porque ele diz que o líder, que o mito do pastor que é supra-humano, e que o líder não se entristece ou desanima, pois os líderes e pastores são pessoas de Deus. Sim, mas isto não significa que são autossuficientes e inexpugnáveis, que nunca perdem o ânimo e nem se entristecem. Ora, toda e qualquer pessoa pode se entristecer, é, porque é um ser humano. Mesmo Jesus sendo, como a gente fala dentro da teologia, 100% Deus e 100% homem, porque Jesus é um ser humano jamais visto na face da Terra, ele tinha duas naturezas ao mesmo tempo, simultaneamente, a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana, ele não tinha essa natureza pecaminosa não, tá, gente? Mas ele sentia sede, sentia fome, ele foi verdadeiramente tentado, porém não pecou. Mas acontece que o próprio Cristo Jesus, em alguns dos evangelhos, é apresentado não apenas como Deus, mas tem a ênfase dada no tocante à humanidade. Porque, repito, Jesus foi um ser humano de verdade, mas ele é um ser, assim, ele é extraordinário por ser Deus. Mas ainda assim, ele padece, passa por sofrimento, ele chora por Jerusalém, porque não estava se arrependendo, porque estava caminhando para a perdição. Ele chora pela perda do seu ente querido, digo, um ente querido não, um amigo. Ele, ele sente fome, sente sede, etc e tal. Jesus, ele se apresenta também como ser humano,
de verdade, embora fosse o tempo inteiro Deus, 100% homem, 100% Deus, porque ele tem duas naturezas, como eu disse. Mas às vezes nesse espírito da época as pessoas querem ser super crentes, super pastores. E nós somos pessoas fadadas ao fracasso quando nós não estamos atentos para o que a palavra de Deus nos diz. Vou dar uma palavra aqui de uma forma muito cuidadosa e que serve de reflexão para nós. Eu aprendi que o sucesso ministerial não compensa o fracasso familiar. De que adianta você ter uma igreja com milhares de membros, apacentar centenas e centenas de ovelhas, mas não ter a capacidade de gerir a sua própria casa a partir do seu cônjuge, por sua vez, dos seus filhos? De repente, você encontra líderes bem-sucedidos ministerialmente, mas quando olha para o seio familiar dele, tudo em frangalhos. Que tristeza. A gente não fala isso com alegria, não. Nada disto. É triste. E a gente entende que é necessário primeiro cuidar da nossa família para ter condições morais e espirituais a fim de cuidar da família de Deus. Porque não é fácil. Não é fácil cuidar da nossa família, mas é possível. Não é fácil cuidar de igreja, porém também é possível com a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque é só pela graça, somente por meio da misericórdia, que a gente vai ter condições de dar conta do recado, uma vez que nós estamos na dependência dele, porque nós não somos autossuficientes. Agora, nós somos interdependentes, dependemos e precisamos um dos outros. O pastor precisa da ovelha, a ovelha precisa do pastor. A igreja precisa do pastor e o pastor precisa da igreja. Todos precisam de Deus e Deus nos usa como seus instrumentos para a honra e glória dele. Vou para o outro tópico, que diz aqui: a igreja experimenta na sua história liberdade apesar das cadeias e prisões. Atos 28, 16 a 20. 28, 16 a 20 diz assim: quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com um soldado que o guardava. Embora aqui na minha versão esteja o soldado que o guardava no singular, mas pelo que a gente analisa a história, na verdade seria uma dupla, dois soldados que eram colocados na porta de alguém que estava em prisão domiciliar. De qualquer maneira, quando Paulo ele vai escrever a carta aos Efésios e menciona a necessidade de usarmos a armadura de Deus, ele que é judeu e cidadão romano vai se espelhar naquele soldado, naquele sentinela que está ali sempre no seu turno, fazendo com que a prisão fosse mantida o tempo inteiro, porque ele era livre para receber as pessoas, mas não podia fazer o que bem entendesse. E Paulo, lá aos Efésios, em relação à armadura de Deus, ele não vai usar a armadura completa, porque a armadura completa do soldado romano tinha também a lança, que era uma arma de ataque, aquela lança enorme. Não é somente em filmes que a gente vê, não. Quando você vai hoje em museus antigos e verifica a armadura de um soldado romano completa, vai estar lá a lança. E alguém vai dizer assim: por que você está dizendo isto? Porque a espada do Espírito, a espada que Paulo menciona, seria, em outras palavras, uma espécie de adaga, um facão pequeno, um facão, ou uma adaga. Se você for no nordestino, como se fosse uma peixeira. Mas era para se defender, não era uma arma de ataque.
era uma espada menor. Porque, repito, havia aquela lança e provavelmente ali naquele momento, naquele local, é, de repente o soldado não estava com a lança. E se Paulo está olhando lá para o soldado, ele vai descrever a armadura, né? Sandálias, capacete, couraça, cinto, a espada. E ele não menciona a lança, porque, como eu disse, tem a armadura completa do soldado. Isso é significativo porque a gente utiliza a espada não para guerrear, mas para se defender. Não é para o ataque, é para a defesa. Deixo aqui registrado esta informação e volto para o texto. Deixa eu ver aqui, versículo 17. Passado 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus e reunidos eles, disse-lhes: Varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus vi-me, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, nada do que acusar a minha nação. Por esta causa vos convidei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Você observou que eu tive uma dificuldade na leitura, mas é por conta do meu glaucoma e este óculos precisa ser trocado o mais rápido possível. Eis aí a minha dificuldade, eu tive que colocar um pouco mais para longe, a fim de fazer a leitura pela lente, uma vez que é multifocal. Dito isto, eu prossigo dizendo o seguinte, em relação ao apóstolo Paulo, que pode ser útil aqui. Paulo não cometeu crime algum, o próprio sistema romano, inclusive judiciário, não viu nenhuma imputação de crime, mas ele foi entregue por causa dos judeus. Quando falo de judeus, estão se referindo aos religiosos, tá? Os religiosos que pegaram no pé de Paulo, da mesma forma que foram os religiosos que pegaram no pé de Jesus e criou as grandes e maiores dificuldades, por inúmeros motivos. Mas aqui o texto diz que o apóstolo Paulo foi um homem que vivenciou muitas cadeias e prisões, não porque tivesse cometido crime, mas por causa da fidelidade a Cristo Jesus, a sua palavra. Todavia, foi por intermédio deste homem que a igreja avançou pelo mundo conhecido da época. Fica claro para nós que, mesmo em prisão domiciliar, o coração de Paulo pulsa um desejo de pregar sobre a verdadeira liberdade que somente o Evangelho de Cristo tem a oferecer com a sua vida, ainda que aprendemos que as cadeias, grades, masmorras, leis, enfermidades não podem parar a igreja que Cristo mesmo libertou com o seu sangue. Naturalmente que aqui a citação de João 8,36, faço a leitura e me reporto a ela em respeito e atenção ao ouvinte, porque em João 8, versículo 36, nos diz o seguinte, texto por demais conhecido, 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que não aprendeu isso ainda. Diz que é livre em Cristo Jesus, mas ainda está preso por algum vício, está preso por alguma ideologia, por um partidarismo adotado, está preso a inúmeras coisas. Mas quando a gente se torna um seguidor de Jesus, um servo de Deus, a gente literalmente se torna um escravo de Cristo. E se a gente desejar realmente uma libertação em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa se tornar um escravo de Jesus. E quando a gente se torna escravo de Jesus, não mais escravo do pecado, a gente vai experimentar a verdadeira liberdade. A perfeita liberdade está em ser
um escravo de Cristo Jesus, fazendo tão somente a vontade não permissiva, mas soberana dele. É seguindo e assimilando os seus ensinos. Naturalmente que nada pode parar a igreja, porque a igreja é de Cristo Jesus. Agora, existem situações que podem fazer com que haja uma certa dificuldade, porque vez ou outra, nós, homens, seres humanos, imperfeitos, acabamos cometendo alguns atropelos e causamos tropeços para os pequeninos na fé, para aqueles iniciantes, para os chamados neófitos. Mas a gente precisa ser pessoas que venham cada vez mais se parecer com Cristo Jesus. Quando o apóstolo convida os judeus para informá-los sobre a sua situação, aproveita para pregar-lhes a respeito de Jesus. Destaco aqui Jesus. Vou colocar aqui em vermelho. Observe que Filipe falava de Jesus. Paulo falava de Jesus. A igreja cristã falava de Jesus. Teve um momento que a igreja chamada evangélica falava de batismo do Espírito Santo, falava de cura, falava de milagre, falava de profecia, falava sobre o monte, falava sobre a necessidade de não apenas subir monte, de fazer jejum, falava sobre um monte de coisas, sobre a chamada unção do riso, tinha que rir da gargalhada, a igreja falava sobre uma queda no espírito, como se a pessoa jogava um paletó assim, derrubava as pessoas caíam ali, é, uma forma assim desregrada, desmedidas. A igreja, durante muito tempo, falou sobre tanta coisa menos de Cristo. A igreja, ela não existe para se promover. É claro que as igrejas locais têm as suas atividades, mas ela não pode fazer com que haja uma autopromoção de si mesma. A igreja precisa ter uma única mensagem: Cristo Jesus. Falar de Jesus que liberta verdadeiramente o homem para que este venha a ser livre, inclusive das agarras e das amarras do sistema religioso. A pessoa pode permanecer dentro do âmbito religioso e ser um religioso de verdade, porque hoje em dia associa-se o termo religioso a um aspecto negativo, mas a religião em si não é ruim. A palavra religião vem de religare, no latim. Religação, dizendo que o homem foi religado com Deus. Há uma reconciliação, há uma ligação, há um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com seu Senhor. Há normas, há diretrizes ditadas pelo próprio Senhor Jesus e a igreja é dele. Até o reino de Deus, que não é a igreja necessariamente, são duas coisas distintas, mas ainda assim são, vou dizer assim, reconciliáveis. Até o reino de Deus não é meu, não é de nenhuma denominação, mas é de Deus. É o reino de Deus, não meu, nem seu, nem nosso. É o reino dele. Então a gente precisa enfatizar isto. A igreja precisa falar mais de Jesus. Fala-se sobre muito assunto. A ênfase é dada de uma forma é, excessiva mesmo sobre um monte de coisas, menos sobre aquilo que é essencial. E o que é essencial para a igreja cristã é Cristo Jesus. Cristo. Porque Cristo é suficiente. Cristo basta. Porque Jesus é Deus. E ele já tinha dito, né, que sem ele nada que foi feito se fez. Ele vai dizer depois, sem mim nada podeis fazer. Mas a mensagem do Evangelho consiste muito mais de falar sobre os Evangelhos segundo o próprio, segundo a proposta do próprio Filho de Deus. O Evangelho é essa boa nova, que Jesus é a boa notícia ao mundo. Ele veio para nos salvar, para nos redimir. Ele veio para nos transformar, para mudar
o nosso ser, tocar o nosso espírito e fazer de cada um de nós uma nova criatura para que venhamos em viver em novidade de vida. Frisei nisto porque a igreja fala-se muito, se promove, coloca muito holofote nas suas atividades e é promovido ministérios e mais ministérios, e Jesus, que é bom, vou dizer nada. Neca de catibiribe, como se dizia antigamente. Ou seja, nada. Mas Jesus deve ser tudo, não apenas a mensagem, a essência da mensagem, mas ser tudo para a igreja de Cristo. Porque a igreja, como eu disse, é de Cristo, não minha nem sua. O autor prossegue dizendo que ele afirma que aquela situação era decorrente da esperança de Israel, fazendo menção ao tão aguardado Messias, e ali está a oportunidade de ensinar-lhes sobre Cristo. Cristo, inclusive, esse título, Cristo não é um sobrenome, é título, é equivalente ao Messias, em hebraico, e aqui Cristo significa ungido. Assim aprendemos que quanto mais presos à esperança de Israel, mais livres somos. Um outro aspecto que ele trabalha aqui, que é outro tópico, é este aqui, ó. A igreja revela em sua história a nítida percepção da sua missão. E vale a pena, não vou fazer a leitura, mas vale a pena você ler do versículo 21 até o 25, do mesmo capítulo de Atos. Faço a leitura do comentário. A igreja sempre será questionada pelo mundo sobre a razão de sua fé, em que crê e como crê, a maneira que crê. O texto nos revela que aqueles judeus afirmaram que gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que, por toda parte, fala-se contra essa seita. Inicialmente era chamada a seita do caminho, né? Era o caminho. Depois a gente vai ver que dentro do judaísmo vai haver uma cisão. A gente observa isso no capítulo 15. E a partir daí, do capítulo 15, há essa cisão e o cristianismo ganha essa nova roupagem, já não mais atrelada ao judaísmo. No primeiro momento era visto como uma seita e depois deixou de ser. Era conhecido como a do caminho, essa era a expressão utilizada na época. Então, Paulo vê na curiosidade daqueles homens a oportunidade de apresentar-lhes o evangelho, utilizando das Escrituras, que é o Antigo Testamento. Geralmente, quando a gente lê acerca das Escrituras, vai fazer alusão, sem dúvida alguma, ao Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito, ou não na sua totalidade, e a gente vai observar isto, que sempre fazia alusão das Escrituras, referindo ao Antigo Testamento. Ele investe uma manhã e tarde no propósito de persuadi-los na fé, bastante tempo, mas Paulo ficou muito mais tempo preso, né? Essa é a grande verdade. Com o intuito, no propósito de persuadi-lo na fé em Jesus. Observe que, em alguns momentos, a gente vai ver que a persuasão é algo positivo, inclusive na fé cristã. A gente tem que argumentar. Existe esse elemento racional, algo que seja plausível no tocante ao evangelho que tem que ser exposto. O mouse não está me ajudando aqui, mas eu vou sem mouse mesmo. Ele investe uma manhã e tarde no propósito de persuadir na fé em Jesus. O apóstolo Pedro nos recomenda: estejam sempre preparados para responder a tudo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ele fez uma citação aqui de um outro texto, né? 1 Pedro 3,15. E, de fato, a gente precisa responder. Se a gente é cristão, a gente vai falar o que Jesus fez na nossa vida. Nós somos testemunho de Cristo. Agora, a gente precisa, naturalmente, argumentar e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de
oferecer argumentos aos outros, a essas pessoas que vêm nos solicitar. Vamos aqui aprender a primeira lição, segundo o autor, devemos estar prontos a responder qualquer um que nos perguntar a razão da nossa fé, sabendo que não há maneira mais eficaz da igreja de estar preparada para responder ao mundo, senão pela sua experiência com o Senhor Jesus. A igreja deve ter em sua retina a nítida visão de que a sua missão é pregar o evangelho. Sim, a igreja tem um propósito, quando se reúne, para adorar o Senhor. Eu vou dizer assim que algo mais importante é a adoração. Mas acontece que a adoração implica em serviço, serviço real. A gente serve ao Rei dos Reis. Além do que, a adoração vai levar com que as pessoas venham fazer a ação chamada evangelística ou missionária. Por causa de quê? Deus é espírito e ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está em busca de mais adoradores, a igreja precisa cada vez mais evangelizar e não frear, colocar o pé no freio, no tocante aos recursos que são enviados para essa ação ou esse campo missionário. A igreja precisa entender que é preciso, sim, literalmente, dentro do orçamento dela, investir um valor significativo para a expansão do reino por meio da evangelização, quando não da obra missionária. A grande comissão nos aponta a razão de ser da igreja. A igreja precisa ser, nesta tarefa, não um adendo ou algo ocasional, mas o seu propósito maior. Eu, particularmente, eu vou colocar aqui sempre como carro-chefe a adoração, que vai naturalmente, tá, gente? Implicar nessa ação evangelística ou missionária. Mas, tipo, aqui ele está indo mais para a questão do evangelismo, porque décadas atrás tinha alguns líderes, alguns pastores que falavam, olha, a principal missão da igreja é evangelizar. Faz parte, mas sem dúvida alguma, ela existe para adorar o Senhor, servir, evangelizar, tem a questão da assistência aos necessitados, uma série de fatores. Tem a relação para consigo mesma, para com os outros, para com Deus. É uma relação que a gente chama assim tridimensional. Para com Deus, para com consigo mesma, como igreja, e para com as outras pessoas. A segunda lição que o autor coloca não é só a consciência de sua missão, mas qual o papel da igreja nessa missão. O texto declara, e alguns criam no que se dizia, mas outros a rejeitavam. Sempre vai haver pessoas que aceitam e pessoas que rejeitam. Mas quando há aceitação ou rejeição, sempre houve uma resposta. Às vezes a gente acha que resposta é só quando a pessoa diz sim para Jesus. Quando a pessoa nega-se a seguir Cristo Jesus, ela já deu uma resposta. Naquele momento, pelo menos, ela não quer seguir Jesus. Mas a resposta foi dada. Porque quando você faz um apelo chamado evangelístico, você apela ao coração e à mente da pessoa e exige dela uma resposta. E a resposta é dada de um modo favorável a Cristo Jesus naquele momento, ou contrário a Cristo Jesus. Mas ainda assim, ninguém fica sem resposta. Muitas vezes nos sentimos incompetentes e frustrados após pregarmos e alguns rejeitarem a mensagem. Olha, ele falou muitas vezes, mas eu particularmente sou pregador da palavra. Eu não me sinto incompetente nem frustrado. É, eu sei que às vezes, após a pregação, eu percebo que eu deveria ter, de repente, ter usado palavras melhores, ter sido um pouco mais sábio na entrega da mensagem, de repente faria um pouquinho diferente, mas ainda assim, essa frustração, conforme ele descreve aqui, esse sentimento de incompetência, eu, na minha experiência, isso não procede, pelo menos comigo, tá? Pode ser com alguns. Só porque as pessoas rejeitam, ou seja, não aceitam Jesus, vou ficar automaticamente frustrado? Não. Às vezes fazia mensagem evangelística e alguém falava assim, e ficou no vácuo, ou seja, ninguém respondeu. Como assim ninguém respondeu? Resposta houve. Se eu prego para 50 pessoas não crentes, 50 pessoas não cristãs,
e essas 50 pessoas decidem não crer em Jesus naquele momento, já houve a resposta. Nem que eu tenha a resposta, Deus tem a resposta naquele momento por parte das pessoas. Mas não chega assim a ponto de ficarmos frustrados porque alguns rejeitam a mensagem. Eu falo por mim, tá, gente? Porque ele diz aqui, o autor, devemos substituir este sentimento negativo pela sensação de dever cumprido. Claro, essa questão do dever cumprido, toda vez, se você se colocar como instrumento nas mãos de Deus, independente das suas trapalhadas, das suas limitações, Deus vai usar você. E Deus vai usar como instrumento dele. Agora, esse sentimento negativo, essa sensação, isso é muito relativo de pessoa a pessoa. Mas, vamos falar que alguns rejeitaram a mensagem, deveriam substituir esse sentimento negativo. Aí deixa o critério por vocês, de cada um de vocês. Entenderam qual é o nosso papel nessa missão por alguns motivos. Deixa eu ver alguns motivos. Quais são os motivos que ele coloca? Tem que voltar aqui. A conversão de pecadores em cidadãos dos céus é uma ação de Deus na vida deles e não nossa. Sim, cabe a nós orarmos, nos prepararmos e sermos leais a Jesus e fidedignos ao texto sagrado. Expor a mensagem de Deus, até porque a gente não tem uma mensagem própria. Dito isto, a gente tem que entender que, da mesma forma que a mensagem é nossa, não é nossa, a mensagem é de Deus, toda ação favorável em relação aos resultados vem sempre da parte do Senhor. À medida que elas ouvem e creem, Deus fará um milagre no novo nascimento delas. A gente pode e precisa enfatizar que o maior milagre, sem dúvida alguma, é a salvação em Cristo Jesus. Tempos atrás, havia esse elemento salvacionista no nosso arraial batista, por exemplo, quando não no evangélico. Mas depois foi muito substituído pelas bênçãos, quer materiais, espirituais, outras coisas mais, que não estavam mais atreladas a essa vida de salvação, que implica em vida de santidade, etc. e tal. Deus fará o milagre do novo nascimento nelas. E quando a pessoa é regenerada, ela é biblicamente batizada, porque ela deseja se batizar, submeter-se ao rito batismal. Ela entende que ela foi, naquele momento da conversão, justificada pela fé em Cristo Jesus, que iniciou aquele chamado processo de santificação. Ela vai deixando algumas coisas em termos de realização, aquelas coisas nocivas, ela passa a fazer coisas positivas, coisas boas, que são realmente eficientes naquela nova vivência cristã, entre outras coisas. Por mais recursos que venhamos a ter, esta é uma obra exclusivamente de Deus nos homens. Sem dúvida alguma, a salvação é dádiva de Deus, é dado ao homem, o homem recebe pela graça, mediante arrependimento e fé, não é uma conquista e é uma obra, sem dúvida, da parte de Deus. Não vincule a conversão dos outros, dos ouvintes, né, à capacidade do pregador. Não torne a rejeição do evangelho deles numa questão pessoal. Ninguém pode questionar a experiência e a capacidade de Paulo em anunciar o evangelho, mas vemos claramente que algumas pessoas rejeitaram a mensagem do evangelho. É, Paulo, ele não foi bem sucedido na sua ação missionária, vou dizer assim, em Atenas. Nós não temos informação, pelo menos em Atos dos Apóstolos, que Atenas teve uma igreja cristã. Da mesma forma, nós não temos informação alguma de que na região da Galileia havia uma igreja cristã. Aí isso significa... Ah, porque Jesus não soube pregar? Será que Jesus não era capaz como mestre? Não tem nada a ver com capacidade. Da mesma forma, Paulo é extremamente competente, capaz, dependente de Deus, mas não estabelece uma igreja em Atenas. Ele pegou em Atenas? Pegou, porque a Bíblia diz. Mas lá não foi estabelecida uma igreja local. Ah, porque ele foi um fracasso? Foi um zero à esquerda? Não. Quem disse isso? As pessoas simplesmente ouviram a mensagem e não deram crédito. Rejeitaram a mensagem do Evangelho.
Não acredite que a quantidade do tempo de pregação é o fator determinante para que as pessoas se convertam. Acreditar que pregar até a exaustão é a garantia delas crerem em, no mínimo, pretensiosidade e petulância. Paulo pregou durante toda a manhã e tarde, e mesmo assim alguns rejeitaram. Essa questão de tempo, qualidade, digo tempo, quantidade de tempo, isso é muito relativo, porque a gente tem que entender que tudo é obra do Espírito Santo. Vamos supor que você, que está me ouvindo, evangelizou uma pessoa durante anos e anos e tem orado por ela. E ela sabe que você ora por ela porque você já falou, olha, tem que colocar todo dia você diante de Deus em oração. Além do seu testemunho autêntico. E, de repente, eu chego na rua, esbarro com essa pessoa que é alvo da sua oração, dessa ação evangelística da sua parte, e eu entrego um folheto. Eu não falei absolutamente nada, a não sei, de repente, bom dia, boa tarde, Deus abençoe, leia, é uma mensagem de Deus, é uma porção da palavra de Deus para a sua vida, e a pessoa pega aquele folheto, eu vou embora e ela se converte com um folheto. Uma leitura feita, quem sabe, 1 minuto e meio, 2 minutos, não mais do que isto. Não é quantidade, mas a gente tem que observar que não é um processo, é que Deus vai trabalhando na vida das pessoas antes dela se converter, antes mesmo de estar sendo exposta a uma mensagem salvífica, porque vem da parte dele. De repente, alguém pregou 10 vezes para uma pessoa, chega um pastor visitante, a convite, prega, independente do tempo, e aquela pessoa lá, que está lá sentadinha a vida inteira, que ouviu sempre mensagem do pastor da igreja local, naquele dia se converte com um pregador visitante ou itinerante. Vai gerar ciumeira? Não. Vai confirmar aquilo que ele já havia dito e semeado no coração daquele homem. Percebeu isto? Prossigo aqui a leitura. Já fiz a leitura, deixa eu ver. 4. Não vincule a sua atitude ao conhecimento bíblico e teológico à conversão das pessoas. Observe que Paulo tinha uma base bíblica e teológica com uma argumentação incontesta e com base nas escrituras sagradas, que eram do Antigo Testamento, mesmo assim algumas pessoas a rejeitarem. Gente, você pode ter uma bagagem bíblica ou não, mas que só quem converte as pessoas, naturalmente, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É da competência do Espírito Santo a conversão. A regeneração é uma atuação do Espírito Santo. Acontece que a gente precisa estar com essa mensagem de uma forma assim fiel a ela, entregar a mensagem de Deus e expor tão somente o recado do Senhor. A igreja tem uma história com as sagradas escrituras. A mensagem e a prática da igreja tem uma procedência às escrituras sagradas. A modernidade e as suas tendências ideológicas, por mais que seja uma realidade ameaçadora, a pregação contundente e eficaz da igreja só acontecerá à medida que utilizarmos a Bíblia Sagrada como pressuposto e fonte inerrante e suficiente. Pelo que eu li aqui, como eu estou no meu cantinho teológico, dentro do âmbito da EBD, mas eu fico muito à vontade para falar. Permita-me uma colocação. Eu, assim como você, eu vivo num Estado democrático de direito. E dentro desse Estado democrático de direito, que é o nosso país, nós temos pessoas de vários posicionamentos ideológicos. Nós temos pessoas também, dentro de um Estado laico, que pertencem a algumas denominações, cristãs ou não, religiões, credos diferentes de confissão, e até mesmo ateus, pessoas que estão debaixo da lei e podem até ter o direito de não crer no que os outros apregoam. É um direito inalienável do ser humano. E o autor aqui coloca assim: a mensagem e a prática da igreja tem uma procedência da escritura. Perfeito. Concordo, ipsilitris.
A modernidade, as suas tendências ideológicas, por mais que seja uma realidade ameaçadora, é, a modernidade em si, ou a pós-modernidade, as tendências, as diferenças, as diversidades de qualquer cunho ideológico, político, partidário, religioso, etc. e tal, para mim, Gustavo Luiz, essas tendências não são ameaçadoras para mim, porque eu vivo segundo a minha consciência e seguindo os ditames, não apenas da consciência, mas segundo aquilo que a Bíblia preceitua. E se eu sou cristão e se eu a tenho como a Bíblia, se eu tenho a Bíblia como única regra de fé e prática, o que que eu vou fazer? Eu vou segui-la. Eu vou ter que entender, interpretar e aplicar a minha vida antes de falar isso e de transmiti-la aos outros. Mas se tem o aborto, tá aí uma polêmica sobre aborto. Ora, suponhamos, porque existem na Constituição, isso já há décadas, né, ao longo da agora, algumas exceções para a prática do aborto. Existe, sempre existiu, e ninguém falava nada. Agora, independente disto, eu não vou, dentro da minha família, e até mesmo no meu casamento, eu não vou ser cúmplice de aborto, porque eu sou favorável à vida. O evangelho é a favor da vida. Então, eu levanto a bandeira, vou dizer assim, da vida, mas se uma mulher, porque ela é responsável pelos seus atos, ela já fez o aborto e ela me procura, no sentido de ajudá-la, porque eu cometi no passado aborto, eu não vou julgá-la, porque não compete a mim, porque eu não sou juiz. Eu vou cuidar dela, porque é uma pessoa que está com uma ferida aberta e precisa ser trabalhada. Lembra que a igreja tem que ser uma comunidade terapêutica? Pois é. Agora, eu não sou contra o aborto, e o ideal é que, se houver qualquer uma situação no meu casamento, que não haja essa prática. Da mesma forma, sobre casamento. Eu sigo aquela linha de que o casamento é indissolúvel, até que a morte separe. Para mim, esse é o padrão. Então, o que acontece? Eu tenho que viver conforme esse entendimento. Agora, eu observo que tem gente que é contra o aborto, mas quando a filha fica grávida, quer que a filha dela faça aborto. Tem gente que é a favor de leis mais duras, mas quando o filho dela, o filho ou a filha comete um crime, quer subornar as autoridades competentes, quer pagar propina, quer corromper as autoridades policiais para que não venha o filho ou a filha tem implicações legais, jurídicas. Existem pessoas que falam que é a favor da família, mas entra no relacionamento, casa, separa, vai para casa, separa, casa, separa, casa, separa. Ou seja, como assim? É favorável de uma família sólida, pautada na Bíblia, ou é um destruidor de família? Porque vai destruindo, destrói uma família, constrói outra, destrói aquela e constrói outra. Vai parar com isso, gente. Naturalmente, que todas as mazelas que nós temos e que chegam até a nós, como membros de igrejas e na igreja, a gente precisa lidar com as pessoas que chegam feridas, machucadas, quer de um casamento, ou digo, de um casamento também, ou de um divórcio, de uma situação assim embaraçosa, etc e tal. Mas a gente precisa acolher com amor, e essas pessoas para tratá-las, para cuidar delas, entendeu? Para que não venham repetir as mesmas, os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes assim por diante.
Mas eu percebo que, por exemplo, tem uma penca aí de atores que falam que sou favorável à família, mas está no terceiro, quarto casamento. Políticos que falam, sou a favor da família. Existem pessoas evangélicas, políticos evangélicos, sou a favor da família. Quando olha para a vida dele, está no terceiro casamento. Percebeu isso, a incoerência? Eu não estou aqui dizendo que o divórcio é algo imperdoável, que o aborto é algo imperdoável, que existe crime imperdoável. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando que, às vezes, a gente tenta se escorar de uma forma assim, tentando nos defender, mas o que é realmente difícil é a forma como nós lidamos, principalmente com os que pensam diferente. Tipo, para os meus amigos, tudo. Para os meus, entre aspas, inimigos, nada. Às vezes a gente se torna impiedoso com os outros que pensam diferente da gente e que ser o mais caridoso com os nossos. Mas a gente precisa ser uma pessoa que tenha um diálogo, um respeito. Não estou falando com relação a crimes, não, tá, gente? Crimes precisam ser combatidos. Agora, a gente tem um discurso muito bonito. É um discurso, vou dizer assim, vou colocar aqui entre aspas, puritano, moralista. Mas às vezes esbarramos em algumas situações que se tornam o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. E a gente precisa tratar essas questiúnculas, entendeu? Porque não adianta é, falar de corrupção, mas quando é indicado para um cargo político, está naquele conluio de corrupção e sempre visando o seu interesse pessoal. Deixa eu ver aqui. E alguém pode dizer assim: Gustavo Luiz, você é de esquerda? Digo com todas as letras, eu não sou de esquerda, não sou de direita, tampouco. Eu sou um cidadão brasileiro que exerço o direito de votar. Eu escolho, o voto é secreto. Eu, particularmente, não digo em quem votei, deixei de votar. Agora, cá entre nós, as pessoas que geralmente, no âmbito quer é municipal, estadual, federal, via de regra, em quem eu voto, as pessoas não ganham. Os candidatos que eu vou escolhendo a dedo, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano. Votei e meu candidato perdeu. Né? Uma vez não, dezenas, inúmeras vezes os meus candidatos, ou alguém vai dizer assim, você não sabe votar. Eu não sou Maria, vai com as outras. Ah, só porque todo mundo está votando, eu vou votar no fulano de tal. Não, eu penso, eu vejo lá qual é o projeto de governo, qual é a proposta, tal, tal, tal. Sou mais seletivo nesse sentido. Aí vou lá, daqui a pouco voto no fulano de tal, dou meu voto, dou minha confiança e não foi eleito. Paciência. Aí quem assume é o governador, que às vezes eu não votei, mas está governando o estado onde eu vivo. O prefeito da minha reforma, o vereador, o presidente. Ah, não é quem eu votei, não é o quem eu votei, mas está aí. Agora, eu tenho que fazer a minha parte como cidadão. Como cidadão, eu tenho direitos e deveres. E agora não adianta chorar, né, o leite derramado. A gente tem que exercer a nossa cidadania de uma forma consciente e responsável, e até mesmo cristã. Até mesmo cristã. Veja que Paulo não apenas usa como base de sua pregação as Escrituras, mas também como a resposta à incredulidade e dureza dos corações dos homens. Aprendamos algumas lições. A Bíblia é a palavra de Deus. O Espírito de Deus fala por meio das Escrituras, não é Isaías ou uma tradição religiosa. Deus fala, versículo 26. Deixa eu ler aqui, porque eu não entendi o que ele está dizendo aqui, gente. Se eu não entendi, que estou com a revista, talvez você vai dizer, nem eu entendi. No versículo 26, diz, vai a este povo e diz, ouvindo
ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de nenhuma maneira percebereis. Ah, o Espírito de Deus fala por meio da Escritura, não é Isaías ou uma tradução religiosa. Deus fala, sim, Deus fala. Bíblia é a palavra de Deus, isso que é importante. Vou passar para o segundo tópico aqui, já ficou um vídeo enorme, gente, gigantesco. A rejeição contumaz ao Evangelho é algo previsto pelas Escrituras. Claro, apesar da extraordinária mensagem de salvação do Evangelho a todos os perdidos, as pessoas estão insensíveis ao toque da graça de Deus. Obstinadamente rejeitam o dom maravilhoso dele. É porque existe o chamado livre-arbítrio. A salvação é para todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nem todos respondem positivamente, ou seja, favoravelmente a Jesus. Mas cada um dará conta de si mesmo, porque cada um é responsável diante de Deus. A maior necessidade do homem é ouvir e crer neste evangelho para ser salvo. Sem dúvida alguma, essa necessidade maior é sempre espiritual. Agora acontece o seguinte: suponhamos que tem uma pessoa com fome, né? Alguém que está algumas horas sem comer. Estou falando de uma pessoa faminta, desnutrida. Uma pessoa que precisa de atendimento médico, que precisa de soro na veia, né? Que precisa de medicamento, que precisa se fortalecer. A pessoa precisa de alimento, inclusive. Então, a maior necessidade dela é a salvação? Sem dúvida, tá bom? Mas a pessoa também, uma pessoa com faminta, com fome, precisa de alimento. Então, a gente entra tanto com o alimento espiritual quanto com o alimento nesse cunho material. Porque se ela tiver é, desprovida de alimento, ela não vai ter condições até mesmo de raciocínio, de elemento cognitivo, de fazer o seu uso da faculdade mental a fim de decidir favoravelmente ou contrário à pessoa de Jesus. Mas ainda assim, a gente precisa cuidar do homem todo, tanto do espírito quanto do corpo, tanto da alma quanto do corpo, percebeu? A gente tem que entender que o evangelho é para o homem todo, tá certo? Ou seja, para as necessidades físicas e materiais, físicas ou materiais e espirituais. Sempre o carro-chefe, essa necessidade espiritual, mas não fechando nossos olhos para a necessidade em outras áreas, tá certo? A finalidade da igreja, da ação da igreja neste mundo é a conversão de pessoas, também conversão de pessoas, para que assim sejam curadas por Deus. Deixa eu ver aqui, já está acabando. Por Deus. Agora, um outro tópico. Uma igreja, não, é por Deus, da mais terrível doença da humanidade, que é o pecado. A igreja tem uma história com a pregação do reino de Deus. O evangelho é poderosa, a mensagem poderosa de Deus para a salvação dos homens. Ele entregou à igreja a tarefa de fazê-lo chegar aos confins da terra. Para tanto, é preciso entender que, ponto 1, o poder de alcance do evangelho é ilimitado e não faz acepção de pessoas. Quem, de repente, pode fazer a acepção de pessoas somos nós. Ah, eu vou pregar o evangelho só para os pobres, não para os ricos. A gente está fazendo acepção de pessoas. A gente precisa pegar o evangelho tanto para os pobres quanto para os ricos. Ah, eu não tenho acesso a um condomínio num bairro nobre, numa área nobre, quer do estado, quer do município. Mas, de repente, você trabalha na casa de uma pessoa rica. Você pode dar o seu testemunho, você pode, através do seu exemplo, você demonstrar Cristo Jesus na sua vida, mostrando a diferença que realmente ele fez em seu ser. É uma forma de fazer com que até mesmo uma pessoa com mais dinheiro tenha acesso a essa boa nova salvífica. O poder de alcance do evangelho é ilimitado, não faz a percepção, eu aqui repetindo, o alcance deste evangelho é da graça universal, onde houver uma alma perdida, que é pobre, que é rico, que é isto, que é aquilo outro, você precisa entender que é necessário de salvação que ela carece. O sustento financeiro para pregar o evangelho, né? O texto nos revela que Paulo ficou em prisão domiciliar por 2 anos em uma casa alugada, ele não tinha como sustentar-se, sendo prisioneiro romano, mas a igreja mobilizou-se para pagar o aluguel e todas as suas necessidades ali. Tudo pode,
Tudo pode ser uma oportunidade de pregar o evangelho do reino. A prisão não limitava Paulo, ele usou de estratégia, de testemunhais, ele tinha esse acesso livre, né? Podia receber visitas e cartas eram também feitas e eram enviadas. Alguns, inclusive, não chegaram a ter essa conservação, essa preservação, mas nós sabemos que Paulo escreveu mais cartas do que o habitual. Mas temos estas, chamadas 13 Paulinas, que fazem parte do cânon da Bíblia, e por isso nós podemos receber da parte dele essa orientação. O que para muitos seria uma limitação, ele se utilizava daquela condição para cumprir a grande comissão entregue à igreja por seu Senhor. Versículo 31. Como eu disse, se você chegou até aqui, ficou muito, mas muito extenso, mas eu acabei me empolgando e falando bastante, mas eu espero que, se você chegou até aqui, que você possa ter aproveitado alguma coisa. E para quem chegou aqui, repito, gente, eu, Gustavo Luiz, não vejo rótulo na pessoa. Se a pessoa é de direita, de extrema direita, é de centro-esquerda, centro-direita, se é já falei centro-esquerda, né? Se é esquerda, extrema de esquerda, tá, tá, tá. Gente, essa questão, esse viés ideológico, político, partidário, se é uma criatura, eu pego o evangelho. A Bíblia diz para pregar o evangelho a toda criatura. Eu não costumo rotular as pessoas. Ah, de direita ou de esquerda. Para mim, todo mundo é ser humano e tem as suas reais necessidades, tanto espirituais como materiais, emocionais e assim por diante. E eu, como crente em Jesus, eu preciso não apenas argumentar, dar razão da minha fé, mas ser uma pessoa que possa ter uma palavra de salvação, de esperança, de ânimo, de encorajamento, para que a vida dela seja mudada, independente do posicionamento ideológico, político e partidário. Tá bom? Então, rotular as pessoas é terrível, porque a gente divide, vou dizer assim, o mundo em direita e esquerda. Para com isso. Eu, particularmente, sou cidadão, como eu já disse aqui, brasileiro, mas tenho duas pátrias, a pátria celestial. Mas enquanto cidadão terreno, eu tenho meus direitos e deveres. E como cidadão, eu preciso exercer essa minha cidadania da melhor forma possível, sendo um bom cidadão, sendo um bom pai, um bom esposo, um bom crente, e etc e tal, um bom empregado, um bom patrão, um bom nisso, bom naquilo, e assim por diante, gente. Então, não se deixe levar por essas picuinhas que a gente vê aí, porque você às vezes aposta as suas fichas numa pessoa que se diz cristã, porque alguém já disse assim lá no passado, a crente que é crente crente que é crente vota no crente, crente vota no cristão. Aí você vota no cristão, camarada, está envolvido com desvio de merenda, ou com um monte de coisa, desvio do dinheiro público na área da saúde, não somente na educação, em outras áreas. Para com isso. É porque você votou errado? Não, é porque a pessoa, quando chegou lá no poder, ela cresceu os olhos, né? Ficou muito preocupado em seu benefício pessoal, em detrimento do bem comum. O que eu viso sempre é o bem comum, o que é melhor para as pessoas, para a população em geral. Eu não tenho que. Vai ter que fazer uma reivindicação à prefeitura para ter um ônibus na porta da minha casa, só porque eu moro aqui nessa rua? Se tem mais pessoas, de repente, na outra rua, se for o trajeto melhor lá para a maioria das pessoas, que o ônibus, ao invés de passar na porta da minha casa, passe na rua. Porque eu desço lá na outra rua, caminho a pé até a minha casa, sem nenhuma dificuldade, sem milindre, sem reclamação, sem murmuração. Porque eu tenho que visar o bem comum. Mas nem sempre as pessoas visam o bem comum, tá bom? Se você ficou até o final, caso ficou, é isso aí o meu posicionamento. Mas
tento ser o mais centrado possível. Ah, não fico em cima do muro, me posiciono mais nessa questão midiática e tal. Eu prefiro falar de Jesus, falar sobre Bíblia, falar sobre teologia, falar de coisas que eu gosto e não ficar discutindo. Alguém já disse que você não discute nem política, nem futebol, essas coisas todinhas. Não adianta, gente. Eu, particularmente, ó, moro num país que é chamado como país do futebol e não acompanho um jogo sequer. Não acompanho. Meus olhos não brilham pelo futebol. Aí eu não vou ser patriota porque eu não gosto de futebol? Não gosto. Mas não pego no pé de quem gosta. Quem gosta de futebol assiste, vai até no estádio, mas eu não assisto na TV, muito menos acompanho pelo rádio, sequer leio notícias de futebol, mas não sou contra o futebol. Se eu como um legume, eu não vou falar de quem e só como legume, eu não vou falar de quem come carne. Se eu não como carne, deixa quem gosta de carne comer carne, e se eu gosto de legume, deixa comer legumes, e assim por diante, tá bom? Fica aí essa palavra de registro, nesse registro mais do que final. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.